por que misturar CPF com CNPJ pode fazer você perder dinheiro. Então, hoje esse é o nosso conteúdo do vídeo de hoje. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Se você já chegou aqui nesse vídeo, já quero pedir para você se inscrever aqui no canal e já deixar o seu joinha, porque você vai estar fortalecendo esse canal, porque o nosso objetivo aqui é cada vez mais trazer aqui conteúdo relevante para ajudar você, empreendedor, a empreender com mais leveza. Então, se você já chegou até aqui, não esquece, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Então hoje o vídeo eu quero falar sobre essa temática, que quando o empreendedor ele mistura o CPF com o CNPJ, ele pode perder dinheiro. Então esse é um erro mais comum que tem, e principalmente no meio dos MEIs, que é a não separação do CNPJ para o CPF. Então por mais que por mais que na análise da personalidade jurídica, o MEI ele responde com o CPF, então assim, não, na personalidade jurídica não existe uma distinção, mas é importante você, MEI, entender e fazer essa separação. Então, o meu velho e bom caderninho aqui de anotações, hoje eu preparei aqui alguns pontos para falar com você. Então assim, quando você está no começo e isso você mistura o que é da empresa, o que é do seu MEI, é normal, porque geralmente, na maioria das vezes, você começou empreendendo apenas com o CPF. Então, talvez nesse momento está tomando a decisão de abrir um MEI ou até mesmo um CNPJ já ali no outro enquadramento societário. Então, assim, até parece normal, né? Então, assim, como eu recebo tudo pelo meu CPF, então eu compro, eu vendo, tudo no meu CPF. E o que acontece? Quando você abre o MEI, você continua com essa mesma prática. Não, tá tranquilo. Eu fazia isso anteriormente, então vou continuar fazendo. Então, assim, eu quero trazer aqui nesse vídeo pontos que pode ajudar você a ganhar dinheiro se você colocar em prática. Então, assim, por esse início parecer tudo normal, por esse início você continuar nessa prática de não ter essa separação, parece que está tudo tranquilo, né? Mas porém aí que começa os problemas. Por quê? Porque quando você não tem essa separação, você não tem uma organização financeira. Então, assim, se você não faz essa separação, então você não tem clareza do quanto a sua empresa fatura e quanto realmente é os seus gastos pessoais, porque tá tudo misturado. Então, quando tá misturado, você não sabe quem tá dando prejuízo para quem. Então, assim, existe até uma máxima, né, que existe muitas empresas pobres com donos ricos. Então, o que acontece muitas vezes é isso, de você não ter essa clareza e tudo tá misturado. Então, isso é um grande problema porque você não tem controle, porque você não consegue mensurar e saber quem está pesando quem? Será que é a empresa que não está indo bem ou será que é eu que estou gastando demais? Então, assim, é aí que começa a morar os problemas, assim, porque você não tem essa clareza. Então, quando você não tem essa clareza, que quando você não tem esse controle, o que é da empresa, o que é seu, você não sabe. Você não sabe de nada. Então, assim, infelizmente, essa é a realidade. Então, assim, quando você não tem esse controle, você não tem essa separação dentro do seu negócio, isso é ruim, porque falta clareza. E se falta clareza, gera problema. Então, se gera problema, é dor de cabeça para você, empreendedor. Então, assim, é importante você ter essa separação. Mas assim, eu não te julgo, tá? Eu não julgo você se você até aqui você percebeu, tô fazendo isso, eu tô juntando tudo, tô passando dinheiro na conta da empresa, dinheiro na minha conta e tá indo. E tá tudo certo, eu não julgo você. Por quê? Porque nós não fomos orientados a empreender. Essa é a realidade, porque quando a gente olha para nossa grade curricular do ensino fundamental 1, fundamental 2, a gente não tem essa matéria de empreendedorismo. Seria algo muito interessante se nas próximas atualizações essas matérias for acrescentado, porque vai nos ajudar, não nós, né? Nós que já estamos nessa geração, mas para gerações futuras vai ajudar a aumentar o sucesso das empresas, porque um dado muito alarmante é que a maioria das empresas não passam de 5 anos. Então, assim, essa falta de orientação
na verdade, isso que está acontecendo, por falta de orientação, a culpa não é sua. Mas, lógico, a partir de hoje, que você que já assistiu esse vídeo até aqui, então você tem essa clareza que você precisa fazer essa separação. O que é da empresa? Mesmo que ainda você não tenha um CNPJ. Por quê? Para você ter clareza, para você conseguir analisar tanto os seus gastos pessoais quanto os gastos da empresa. Então, porque isso ajuda você a gerir melhor os recursos que entram e os recursos que saem. Então, assim, lógico, talvez você tenha o pensamento, mediante do que eu estou falando aqui, de, não, mas a empresa é minha. Sim, a empresa é sua. Mas se você não faz isso, ou você tem uma grande chance de ter dificuldade financeira no decorrer do caminho, tá? Então, assim, isso eu estou falando para você porque eu acompanho empresa todo dia atendendo empresa, todo dia chegando empresários no nosso escritório aqui, buscando uma contabilidade especializada, buscando ter mais clareza financeira, e uma grande maioria estão com problemas muito grandes, questão financeira. Então, assim, o meu objetivo aqui nesse vídeo é alertar você a ligar já o alerta e talvez antes de começar a operação. Mas se você está no meio, as coisas já estão andando, não se preocupe. Comece a partir de onde você está, tá? Então, assim, lógico, quando você começa a empreender e você tem essa separação, é muito mais fácil do que quando está tudo misturado e você vai fazer essa separação, é um pouco mais difícil. Não é impossível, tá? Então, assim, ainda você tem tempo de melhorar esse ponto dentro do seu negócio. Então, assim, desculpa aí que a voz falhou aqui. Então, por essa falta de orientação e por esse pensamento de a empresa é minha, então muitas vezes a gente torna cometendo os erros que vai comprometer o sonho que algum dia a gente sonhou. Eu vou abrir um negócio. Então, assim, você que está me assistindo precisa fazer essa separação. Então, assim, aí quando você não tem essa separação, aí você começa a ter alguns problemas. Por exemplo, apareceu uma oportunidade talvez de investir em uma ferramenta ou em um produto para a empresa que vai alavancar o faturamento. Aí o que acontece? Aí você olha para a conta da empresa, a empresa não tem saldo. Então, por quê? Porque tá tudo misturado. Então, assim, você não tem um capital de giro, você não sabe ali o ponto de equilíbrio do seu negócio, qual é o caixa mínimo que a sua empresa tem que ter. Então, você começa a perder dinheiro nesses pontos. Então, assim, quando você perde um bom investimento, você perdeu dinheiro. Então, assim, se é algo que é uma oportunidade e você vai aumentar seu faturamento, então, se você não tem um recurso disponível, você tomou prejuízo. Então, esse é um dos problemas que essas oportunidades vêm e por você não ter essa separação, você torna perdendo e tomando prejuízo financeiro. E outro ponto também que eu vejo é que, assim, você sempre está sob pressão. Então, quando você não tem essa separação entre a sua pessoa física e a sua pessoa jurídica, você sempre está muito preocupado, porque, querendo ou não, assim, vai ter dinheiro na empresa para pagar as contas da empresa, aí daqui a pouco você vai ter dinheiro para pagar as minhas contas físicas também. Então, por falta dessa separação, você não consegue montar um planejamento financeiro pessoal e nem um planejamento financeiro para a empresa. Então, o que acontece? Torna você tendo uma pressão maior para as coisas dar certo. Então, quando você começa a organizar e separar essas duas pessoas, a pessoa física, a pessoa jurídica, você vai ter mais clareza e você vai poder falar, não, eu como pessoa física, eu estou gastando acima do que seria o ideal para mim. Então, a minha empresa, as contas da minha empresa tá dentro do esperado. Então, você começa a responder essas perguntas. Então, assim, além de você perder a questão de investimento, muitas vezes você paga, a empresa tem um compromisso e você paga juros. Porque chega no dia de determinado compromisso, você não tem um recurso ali. Porque muitas vezes, talvez assim, não estou falando que é errado, mas você tem que ter uma organização para isso ser certo. Então, assim, talvez você tenha um compromisso lá no final do mês. Aí quando é no meio do mês, você desejou dar uma viajada. Aí você vai lá e pega o dinheiro da empresa.
Aí o que acontece? Aí quando chega o boleto para pagar, aí você não tem dinheiro, porque por você não ter organização tanto na sua pessoa física quanto na sua pessoa jurídica, faltou dinheiro, faltou recurso. E se falta recurso para pagar um compromisso, você vai pagar juros. Então, assim, são pontos que você começa a perder dinheiro. E isso é ruim para você, empreendedor. Então, assim, porque você sempre fica naquele sentimento de que as coisas não estão fluindo. Então, assim, a partir de hoje, que você já chegou até aqui assistindo esse vídeo, faça essa separação da sua pessoa física para a sua pessoa jurídica, tá? Porque isso vai ajudar você, isso vai te trazer mais clareza, vai ajudar você a ter um melhor planejamento financeiro pessoal, a poder fazer uma melhor gestão da sua empresa. Então, assim, porque empresas que fazem diferente, elas vão ter resultado diferente. Então, assim, não adianta você querer ter um resultado diferente se você não está fazendo esse básico, que é separar o que é da sua pessoa física do que é da sua pessoa jurídica. Independente, talvez hoje, se você não tem um MEI aberto ou um CNPJ em outro regime tributário. Às vezes você está começando aqui apenas empreendendo com o seu CPF, mas já tenha essa separação. Porque, mas como fazer essa separação se tudo está no meu CPF? Você pode ter uma conta bancária só para movimentar desse projeto que você está tocando. E lógico, assim que possível, você abre a sua pessoa jurídica para você ter separado realmente as contas e as contas pessoa jurídica, a conta de pessoa física. Então, assim, você, empreendedor, você precisa fazer isso no seu negócio. Então, se você já chegou até aqui e não se inscreveu aqui nesse canal e não deixou o seu joinha, então para aí 3 segundinhos, vai lá e dá o seu joinha e se inscreve aqui nesse canal. Então, eu quero deixar aqui 3 dicas para você, para ajudar você a ter uma melhor gestão, ter uma melhor organização dentro do seu negócio. A primeira dica é, se você já tem se você já tem um CNPJ e você tem ali o seu CNPJ funcionando, então cria uma conta para a sua empresa. E tem ali uma conta pessoal, tá? Então, assim, nada de ficar pagando, pagar a fatura do meu cartão, que são despesas pessoais, que é o seu mercado, que é o seu lanche, na conta da empresa. Não paga isso na conta da empresa, paga na sua conta de pessoa física. Então, tenha a conta da empresa, tenha a sua conta pessoal. E o terceiro é defina um prolabore. Então, assim, defina um prolabore, porque isso vai te ajudar a organizar o seu pessoal e você também ter uma melhor gestão na sua empresa. Porque nessa questão de não separar, então, assim, todo dinheiro que entra, você usa para a primeira necessidade. Então, quando você define um prolabore para você, então, eu defini aqui um prolabore de R$4.000. Então, todo mês, as suas despesas pessoais, elas têm que estar dentro desse teto de R$4.000. Então, assim, e a empresa sabe que todo mês ela tem que te passar R$4.000. Mas e a outra parte que fica lá na empresa e tal? Você programa distribuições de lucro, porque isso vai te ajudar também na questão perante a Receita Federal. Então, se você tem essa boa organização, defina o seu prolabore, porque aí através do prolabore você consegue montar um orçamento pessoal e também montar o orçamento da sua empresa. Então, sua empresa sabe que todo mês ela tem que te pagar X valor. Então, assim, por quê? A partir daí, você começa a melhorar e refinar os planejamentos da sua empresa. Quanto que você tem que faturar para pagar todas as contas da empresa, pagar o seu prolabore e gerar X de lucro. Então, assim, por isso que é importante você realizar essa separação. O que é da sua pessoa física, do que é da sua pessoa jurídica, independente do tamanho da sua empresa. Se você é um MEI que fatura R$3.000, ou é um MEI que fatura 7, ou já está fora do MEI que está faturando aí seus 20, 30, 100 mil reais, a receita é a mesma. Tem que ter essa separação, o que é da empresa e o que é seu pessoal.